Maravilha. A gente falou um monte de coisa aqui, exposição de tela, influências do mundo, desafios da educação. Diante de tudo isso, nesse ambiente que a gente vive, cada vez mais hostil, mais conturbado, você crê que é possível criar filhos com valores cristãos e uma fé firme e uma boa cosmovisão bíblica ainda nos dias atuais? E que palavra de encorajamento você daria aos pais cristãos que se sentem muitas vezes cansados, porque educar cansa, perdidos porque a gente não tem todas as respostas e muitas vezes culpados pelo resultado da criação dos filhos? É possível, com toda certeza é possível, mas precisa passar por uma mudança de mentalidade, né? A Bíblia diz, assim como o homem se vê, assim ele é. Então, se você vê cansado, impotente, incapaz, assim você será, né? Então, você tem que crer que aquilo é possível, que é um objetivo e é o projeto de Deus para os seus filhos, né? Acho que esse é o mais importante. Buscar recursos, porque todos nós temos que buscar recursos para aprender todas as coisas na nossa vida, compreender que Jesus ainda não voltou e que, né, se Deus te deu filhos, você é a melhor mãe e você é o melhor pai que essa criança pode ter. Porque Deus não erra e Deus deu esses filhos para você. E Ele não deu errado. Ele deu de propósito e com propósito. Para que você, pai e mãe, também se aperfeiçoe nessa jornada e veja o mover de Deus dentro da sua casa. Então, eu penso... Aí, o que você perguntou? Quem está cansado, né? Que palavra de encorajamento você daria aos cristãos, aos pais que se sentem cansados, perdidos e culpados? Que tudo é possível ao que crê, né? Não desista, não desanime, feche os seus ouvidos. O mundo fala muito mal da paternidade e da maternidade. É um desserviço para a humanidade as piadas que nós ouvimos sobre família, sobre casamento, sobre filhos, os comentários e as piadas são todos desesperançosos. Sim. E mesmo que você tenha me divorciei, né? E mesmo dentro de um lar cristão, porque hoje dentro de um lar cristão as pessoas se divorciam. Pode não ter dado certo para você, mas vai dar certo para os seus filhos. Então, creia e continue ensinando os seus filhos no caminho certo. Sim. Eu gosto daquela versão, acho que é King James, que fala nos objetivos que você tem para ela. Eduque com os objetivos que você tem para ela. E lembra que Deus fez uma infância longa. Deus fez que o ser humano tivesse uma infância longa e uma adolescência longa. Por quê? Para que o pai e a mãe permanecessem com eles nessa trajetória, se moldando. Deus também deu como um presente num lugar de segurança. Você é o adulto da relação e eles estão ali para ser ensinados. Então, às vezes, meus filhos falavam assim, eu vou pedir uma coisa, eu já até sei, você nem vai deixar. Daí eu falava assim, se você quiser desistir, é uma decisão sua. Eu vou ensinar você a nunca desistir de nada. Pedir tudo e desejar tudo. Então, aí eles... Tá, vou pedir. Aí pedia. Aí eu falava, não. Lá, tá vendo? Eu falava para eles, mas filhos, cada um no seu papel. Você no de pedir, querer, desejar. Nunca perca o desejo, a vontade, a motivação. E eu no meu papel, você vê, Deus me fez mãe. Sobrou para mim ter que falar isso. Então, fazer a criança perceber pela perspectiva. Eu falo, olha, eu não vou deixar por isso, mas nunca deixe de pedir. Exato. Porque às vezes Deus vai mover no sobrenatural. Às vezes o que você pensa que eu não vou deixar, aí eu deixo, né? Mas lembra, daí eu sempre resgatava os princípios, né? Se é saúde, segurança, educação, regras de boa convivência e vida espiritual, são princípios inegociáveis. Maravilha. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Herança é uma coisa boa. Filhos são presentes. Se a gente crê que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, a gente precisa confiar nessa promessa de que os filhos são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. E eu tenho aprendido com as minhas filhas muito mais do que o amor de Deus do que eu poderia imaginar. Até
no ponto do sacrifício de Jesus, quando o Pai dá o seu Filho em favor da humanidade, eu fico pensando, será que eu faria isso com a minha filha? Ou eu me entregaria no lugar? Até nisso, a minha relação de pai com as minhas filhas tem me ensinado. Então, assim, eu creio que filhos são bênçãos também para nos ensinar a respeito de Deus, né? Outra coisa que a Bíblia fala é quando ordena a gente ensinar a criança no caminho que deve andar. Se você procura no original o termo ensinar, ele está muito ligado a treinamento. E treinamento é repetição, repetição, o tempo inteiro. É você falar, às vezes, o mesmo não, várias vezes ao dia, várias vezes durante a semana, até que ela entenda que aquele não é bom para ela e você vai ensinar ela no caminho que deve dar. Então, assim, é uma repetição constante, é cansativo, mas é um treinamento. É um preparo que você está criando. Para quê? Para que quando ela for grande, ela não se desvie dos caminhos, né? E tem um outro texto que eu gosto bastante, que está lá em Deuteronômio, quando Deus ordena a família a falar sobre as coisas do Senhor, na mesa quando está comendo, quando vai dormir, quando sai, escrever nas paredes da casa, né, sobre Deus. Então, assim, é falar com os filhos realmente sobre a grandeza do Senhor. Então, a Bíblia está encharcada de ensinamentos aí que pode nos ajudar a não olhar o cansaço como um fardo, mas olhar a educação como uma missão de Deus. Quando está perdido, a gente tem a palavra de Deus como uma instrução. E a culpa, a cruz de Cristo está aí para nos dar o perdão, né? E, né, ensinar os nossos filhos. A culpa, nenhum sentimento é equivocado. Exatamente. A culpa, ela tem uma função. A culpa, ela gera arrependimento. Exato. Uma mãe e um pai, quando erra, se não sentir culpa, não tem como se arrepender. Então, eu primeiro sinto a culpa. Aí, o que eu faço com ela? Ou eu guardo um remorso, que é nocivo, ou eu guardo um sentimento poderoso, que é o arrependimento. Eu vou lá, me arrependo e reparo os meus erros, né? Que é a via da cruz, né?